Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais um episódio no seu Metal Squad. Informando aqui mais uma vez o nosso pelotão do metal. Temos Adilson e Fábio do canal Notas Musicais. E fechando aqui o pelotão, meu amigo Jonas. E claro, hoje estava faltando, né? Uma das maiores bandas de metal de todos os tempos, Metallica. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre Master of Puppets, 1986, terceiro álbum da banda. Então vamos começar direto, né, no nosso ranking e comentários sobre as músicas. E, para quem não conhece, a gente ouviu o álbum, colocou as músicas em ordem de preferência, e aí a nossa música preferida ganhou 8 pontos, porque o disco tem 8 músicas, e a segunda preferida 7 pontos, e assim sucessivamente até chegar à menos preferida, que ganhou apenas 1 ponto. Somei tudo e agora a gente vai apresentar o resultado, uma por uma, da menos favorita para mais favorita e comentar. Então vamos começar aqui com a nossa 8ª posição. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. The Thing That Should Not Be. Então vamos ver como é que o pelotão votou nessa música. Foi meio homogêneo. Eu, Jonas e Adilson colocamos ela na 7ª posição e o Fábio colocou ela na 6ª posição. Então, Jonas, fala um pouquinho aí sobre The Thing That Should Not Be e por que não é aí uma das suas favoritas nesse álbum. É uma música legal e não sei se é porque a influência que ela tá entre 2 clássicos do disco, talvez assim, você ouve uma pérola, vem ela que é uma música legal, depois vem outra, mas eu achei uma música boa como complemento, como até o Fábio define o lance das filhas do álbum, né? E ela se encontraria nesse nicho. E uma música boa, ela até já é das mais cadenciadas ali e como se diz, um meio termo, né? Ela não é balada, mas também não é um porradão. É uma música legal, cara, uma música boa, mais uma música de um álbum fantástico. Eu achei ela que por eliminação ficaria nessa colocação. Beleza. Fábio, você que ranqueou ela mais alta aqui do nosso pelotão, então você colocou ela na 6ª posição. Fala um pouquinho sobre The Thing That Should Not Be. Pô, é só um pouquinho mesmo? Eu posso falar? Cara, vem ele. Eu gosto muito dessa música. Ela destoa no sentido da cadência, né? E da ambientação das outras músicas. É uma música bastante soturna, mas tem uma explicação, que essa música ela foi inspirada nesse ponto aqui, ó, chamado de Cthulhu do Lovecraft. Que tem a ver com a música instrumental anterior, The Call of Cthulhu, do Hide the Light. Sim, sim. Então, essa música, ela fala do Cthulhu, né? Um ser que foi criado pelo Lovecraft, um escritor. A gente até comentou em algum outro episódio aí sobre ele. Acho que alguém citou, não sei se foi com Notas Musicais, agora não lembro. Pode ter sido. Pois é. Então, essa música eu acho muito maneira. A ambientação dela é bem soturna, justamente para enfatizar essa questão dessa criatura Cthulhu que vive. Tem uma parte da música que ele fala, eu até separei aqui, He watches lurking beneath the sea. Essa criatura que supostamente vive numa cidade submersa no Pacífico Sul. E o que diz esse conto é que essa criatura, em algum momento, ela vai voltar do seu sono e vai tomar a terra para si. E a música, a ambientação, ela parece que ela te transmite, te conduz para essa situação meio de ansiedade, assim, meio macabra, de que a qualquer momento essa criatura, que é um polvo gigante, vai surgir e vai trazer todo mundo aí para ser subjugado. E eu acho ela fantástica. Eu anotei aqui a introdução, cara. A introdução é muito maneira. Aquele baixo meio estranho ali. Uma coisa que eu acho muito interessante também que eu anotei aqui foi a bateria. A bateria durante a linha de bateria do Lars Ulrich enquanto estrofe fica meio tribal
mas tem uma intenção de ser tribal, porque, de acordo com o conto, existem seitas espalhadas pelo mundo que fazem rituais para fazer com que Cthulhu volte à vida. Então, aquele é meio intencional para fazer com que o monstro venha aí. Então é isso, cara. Adoro a música. Ela tá muito bem ranqueada, porque desde a primeira vez que eu escutei, ela já me pegou de cara. Tem vários toques Doom ali, meio de Muito bem, sludge. não, né, Fábio? Oi? Sexto não é tão bem assim. Cara, mas a questão é muito bom você ter tocado nesse assunto. Cara, esse álbum... É o mal que todos passamos. Não, então, eu quase... Olha o que eu ia fazer. Ontem eu pensei assim, pô, Bruno, que eu não estou vendo o Bruno aí, por acaso. Você tá aí, Bruno? Tô aqui. Não tava vendo sua imagem. Eu? Pois é. Então, eu ia falar com o Bruno ontem. Falei, pô, Bruno, eu posso mudar meu ranking? O que eu ia fazer? O Master of Puppets só tem 2 rankings. A primeira música e todas as outras. Eu gosto do álbum todo e as outras músicas eu ia ranquear por ordem alfabética. Justamente para chegar aqui e dizer que não tem como ordenar esse álbum. Impossível, cara. Então é isso. Já falei demais aqui. O Scott Ian, o guitarrista do Anthrax, ele fala que essa música tem um quê, né? E aí, já que você citou Doom, né? Tem um quê de Black Sabbath aí. Não consigo enxergar esse Black Sabbath, não, mas é aquela música arrastada. Total. Eu acho que tem bastante a ver com o Black Sabbath do Ozzy Osbourne. Principalmente essa parte que ele fala da batida meio tum, 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 tum. Que ele fica uma cama para uma guitarrinha bem sombria. Exatamente. Assim. Exatamente. Muito bom, muito bom. Maravilha. Vamos então para a 7ª posição. Na 7ª posição, lá vem ela, a instrumental Orion. Então vamos ver como é que o pelotão votou aqui em Orion. Bom, eu, Fábio e Jonas colocamos Orion como a nossa menos favorita do álbum. E, para nenhuma surpresa de ninguém, já que o Júnior é o progressivo do canal, ele colocou essa música na 3ª posição. Então, Adilson, comece a falar sobre Orion. Cara, é um disco sensacional, né? Então, eu sim ranqueei bem essa música. Embora ela acabe sendo um pouquinho repetitiva para uma música instrumental, eu acho que ela é muito boa. Ela é uma música que ela é bonita, ela tem uns solos de bom gosto, tem um baixo muito bacana nessa música. Depois ele cai para um dedilhado também, que é maravilhoso na parte lenta. Ou seja, uma música para realmente, na minha opinião, ficar nas cabeças do álbum. Porque ela é realmente uma música bela, como eu falei, é uma música bonita dentro desse âmbito do thrash, né? Óbvio que eu não estou falando que é uma baladinha nem nada. Não. E, cara, vocês já sabem, né? Para mim, ter letra, ter voz, a consequência não é elementar, não é fundamental. Para mim, a voz, como eu já disse também, ela é mais um instrumento, então também não importa o que está falando, claro que agrega se for falar coisa boa, mas não me importa se o cara estiver só solfejando lá, 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 lá. Se estiver bem feito, para mim, é o que importa. Então, cara, é isso. Acho que a música... talvez ela poderia ser um pouquinho menor, porque uma música de 8 minutos e 30, ela acaba, como eu te falei, sendo um pouco repetitiva. Mas fora isso, eu acho sensacional e nem por isso eu coloquei ela num ranking mais baixo. Eu mantive ela lá na 3ª posição. Ela se compensa por ser muito boa. Então ela pode ser repetitiva porque ela é muito boa. E já que você citou aí o baixo dela, né, na verdade, aquele baixo, tem aquela parte inicial do baixo, né, com aquele baixo distorcido, foi uma parte que o Cliff escreveu e que ele, na mixagem, ele fez questão de estar ali junto com o cara que mixou o álbum, e foi o Michael Wagner,
e ele queria que ficasse exatamente ali do jeito que saiu no álbum, né? E, na verdade, o Lars Ulrich fala que a própria música ela foi construída em torno daquele baixo que tem no meio, aquele baixo central. Foi a partir dali que a música foi construída. Então, essa música tem forte influência do Cliff Burton aí. Não, isso dá para você notar. Não tem como você não perceber isso. E, realmente, esse baixo da parte mediana, vamos dizer assim, lá para os 5 minutos, faz uma cama, mas uma cama totalmente diferenciada para o thrash, né? E isso traz ela para o topo da lista desse álbum. Ela é realmente diferenciada para thrash e o Cliff Burton mandou muito bem nela. E uma curiosidade, o James Hetfield tem as notas, né, desse baixo que eu citei, lá do meio da música, tatuada no braço dele. Fábio, fala um pouquinho sobre Orion, já que você colocou ela aí na sua última posição. É a única música que eu teria, assim, falar alguma coisa que eu mudaria, que seria, eu acho que essa música, por ela ter 8 minutos e 27, ela poderia ser cortada no meio, na minha opinião. Mas é uma excelente música. E quando você, para nós que estamos aqui hoje, né, em 2020, olharmos para esse álbum com a imagem do Cliff Burton em mente, que ele faleceu na turnê desse álbum e tudo mais, e você lança um olhar para essa música tendo esse fato em mente, ela ganha um valor bastante melancólico, né? E um destaque que eu dou aqui para essa música são os 18 segundos de um solo de baixo que começa no final do 3º minuto. A 3 minutos e 59 entra um solinho de baixo que dura 18 segundos que, cara, é muito bonito. Então, é isso que eu ia fazer. Eu cortaria a música no meio, mas ainda assim, ela tem um valor melancólico muito grande para os fãs, porque é uma música instrumental com várias passagens de baixo notáveis, sabendo que o seu criador aí faleceu depois, e a questão desses 18 segundos de solo aí que rolam, que eu acho que são magníficos. Ela ficou empatada, na verdade, com The Thing, mas o fato do Adilson ter colocado ela numa posição mais alta do que qualquer outra posição que a gente tenha colocado em The Thing That Should Not Be fez com que, no critério de desempate, Orion tenha ficado na 7ª posição. Ainda bem. Vamos para a 6ª posição. Na 6ª posição, a gente tem Leper Messiah. Então, vamos ver como é que o pelotão votou aqui em Leper Messiah. Adilson e Jonas na 6ª posição. Fábio colocou na 7ª posição. E eu que ranqueei ela mais alto. Coloquei ela na 3ª posição. Então, Jonas, fala um pouquinho aí sobre Leper Messiah, que na verdade ficou empatado, ela é a 6ª posição, mas ficou empatado com a 5ª posição, tá? Só para deixar claro quando a gente falar da 5ª posição. Mas, Jonas, fala um pouquinho sobre Leper Messiah. Ela é uma música maneira, os riffs são bem marcantes, tem riffs ali que é quase que chiclete, né? Mas é aquilo, ela mais uma que foi uma questão só de escolha mesmo. Dali na metade, como lado B do álbum, eu digo até que ela, talvez até o fato de eu ter colocado ela acima da Orion, até pelo fato de instrumental eu gosto também, mas como eles mencionaram antes, o Fábio, como falou, uma música que poderia ter sido cortada ao meio, o Júnior, acho que realmente ela repete. Eu vejo a Leper Messiah um pouco melhor em relação a isso, ao fato de ter a questão do vocal, de letra, de ter refrão, que eu colocaria ela superior nessa posição, ranquei ela acima da posição de Orion. Mas é realmente uma boa música, mais uma de um álbum fantástico. É isso, foi questão somente de opção mesmo, escolha por hora de iluminação. Eu coloquei ela na 3ª posição, né? Na verdade, o Metallica sempre foi aquela banda que é multidimensional, né? Ela consegue fazer coisas diferentes dentro de um estilo único. E Leper Messiah é aquela música mid-tempo, né? Você tem aquelas músicas mais rápidas, up-tempo, como Battery, Damage Incorporated, ou Disposable Heroes, e aí você tem a baladinha, né? Welcome Home Sanitarium, e aí você tem uma música que é mais arrastada, que a gente já falou, The Thing, e a gente tem uma música em mid-tempo.
E engraçado que Dave Mustaine, sempre ele diz que escreveu o riff principal dessa música. Que, aliás, é um riff, na verdade, é simples, né? Não é nada complexo. Até estranho, né? Que o Mustaine tenha escrito, se realmente escreveu esse riff. Mas é um riff muito maneiro, que eu gosto muito. É o Dave Mustaine que falou? Então descarta. Mais ou menos. Não é bem Pois assim, é. não. Tem uma parte no meio da música que eu gosto muito, que é a que é uma paradinha que dá no meio da música e tem uma melodia de guitarra ali que eu acho fantástica. E a música fala, né, o Messias leproso, então é uma crítica, né, àqueles religiosos da televisão, né? Isso em 1986 o Metallica já falava sobre isso. E apesar de eu ser cristão protestante, é uma crítica extremamente válida, porque gente ruim tem em tudo quanto é lugar. Então, a crítica é justamente para esses caras da televisão que realmente usam a fé para ganhar dinheiro. E eu gosto muito da parte que fala time for lust, time for lie, time to kiss your life goodbye, semi-money, semi-green, heaven you meet, make a contribution and you get a better seat. Então, hora da luxúria, hora da mentira, hora de dar o beijo de despedir da sua vida. Mande-me dinheiro, me mande o verdinho, né, green, o paraíso você encontrará. Faça uma contribuição e você terá um assento melhor. Curve-se ao Messias leproso. E essa Let the Messiah é citada, essa frase, né, que é um pouco diferente, é citada na música do David Bowie, que eu acho que é de 1972. Então eu gosto muito dessa música, assim, muito mais do que a média aí dos fãs do Metallica, tanto que o nosso painel aqui colocou ela um pouco mais abaixo. Então é isso. Alguém tem alguma coisa mais a acrescentar em Let the Messiah? Fala aí, Fábio. Pô, queria só se ressaltar aqui que quando dá 42 segundos de música, tem uma passagem de baixo que ela se repete por 3 vezes, que é espetacular. Eu acho que, por coisas do destino, eu vejo esse álbum, musicalmente falando, não estou levando mais não tanto para o lado da letra, mas para o lado da música em si, é um álbum do Cliff, né? É meio que uma despedida dele aí. E essas 3 passagens de baixo aí da introdução da música começam em 42 segundos, aí faz um ciclo, ela aparece novamente, outro ciclo por 3 vezes, é do caramba. E eu acho também que tem uma assinatura do Metallica aí, né, cara? Eu acho que o riff é bastante característico e ele revela muito do que o Metallica se mostraria ali futuramente com esse riff da Let the Messiah em específico, o riff principal da música. O riff que o Mustaine compôs. Porra, cara, olha. Eu que compus esse riff, hein? É coisa bem de Mustaine mesmo, mas vamos lá. Pois é. Então vamos para a 5ª posição. Então a 5ª posição ficou empatada com Let the Messiah, 5ª posição Damage Incorporated. Então vamos ver como é que o pelotão votou. Deixa eu localizar aqui. Bom, a Dilson colocou ela na sua última posição, eu coloquei na 6ª posição, Jonas na 5ª posição e o Fábio colocou na sua 3ª posição. Então, queria que o Jonas falasse um pouquinho de Damage. Fala aí, Jonas. Damage é a música ali que encerra o disco já no embalo, né, na porradaria. É uma música assim, eu até considero assim, um encerramento fantástico assim, do álbum. Ela, não vou mencionar nome aqui porque ainda vai rolar o nome de outras, mas eu vejo ela quase como se fosse uma continuação de uma outra música que eu coloquei até como uma primeira opção, e a outra que eu coloquei, no caso, acho que foi 4º, e é isso, é um trash bem Bay Area mesmo, típico, e eu acho perfeita, cara, a música é uma canção perfeita. Pena que não teria como ser uma das primeiras ali, devido ao nível das outras que eu coloquei à frente. Mas é espetacular, cara, a música. É um trash, bem 100% Bay Area, sem tirar nem pôr. Adilson, você colocou ela na sua última colocação. Fala um pouquinho aí sobre Damage. Cara, eu acho primeiro que aquela introdução dela é o quê? Mais de 1 minuto? Barulhinho. E olha que eu gosto de barulhinho, mas não é a proposta do Metallica, entendeu? O Metallica não é a banda de barulhinho.
Então eu achei que foi um pouco de encheção de linguiça ali, posso estar enganado, talvez tenha algo por trás disso aí, eu não estudei para saber, mas eu acho desnecessário, a música só vem a começar lá para 1 minuto e 20. Começa legal, mas esse álbum, ele tem grandes surpresas, e essa música, ela não me trouxe nenhuma surpresa. Ela é uma música, como o Jonas falou, muito direto ao assunto, um trash, sem desmerecer o trash, né? Mas um trash que o Metallica, na minha concepção, já tinha passado do nível, entendeu? No Master of Puppets. E, de novo, sem menosprezar outras bandas que sempre fizeram esse estilo. É que eu acho que o Metallica não Coloque o seu pescoço para o corte, meu amigo. Que o Metallica não estava mais nessa vibe, ele já estava um pouquinho mais evoluído, fazendo músicas como... vou citar a própria Orion, que a gente já falou aqui para não tirar nenhuma surpresa, né? Então, eu achei que essa é muito direto ao assunto, sem surpresas, e foi por isso que ficou na minha última posição. Última do disco, última posição. Ela tem um quê de Kill 'Em All, né? Tem a característica mais do Kill 'Em All, tá? Mas... Sim, concordo. Mas só que as músicas do Kill 'Em All são mais bacanas. Já começa na pauleira, assim, como você falou, tem uma introdução que demora um pouquinho ali mesmo, um barulhinho que faz lá. E assim, nessa fase, se essa fosse uma música da fase Kill 'Em All, beleza, entendeu? Mas é o que eu disse, eu acho que o Metallica ele veio evoluindo, Master of Puppets, se não for o auge do Metallica, ele é quase o auge, entendeu? E essa música é um flashback para Kill 'Em All, muito bem colocado por você. Eu acho que é um pouco mais sofisticado para estar no Kill 'Em All do que as músicas do Kill 'Em All, né? Talvez aí o Fábio tenha alguma coisa a acrescentar. Sonoridade, talvez. Isso, só por conta de qualidade da gravação, porque o Master tem um peso mais apurado do que Kill 'Em All. Mas também é opinião, né? Não dá para... não, acho que em termos de estrutura também da música, acho que ela é mais sofisticada do que as coisas que tem no Kill 'Em All. Mas acho que o Fábio, como cara do extremo aqui do pelotão, tem alguma coisa a falar, já que ele colocou Damage na sua terceira posição. Tudo que foi dito aí faz um pouco sentido, né? E é claro que essa música é uma música bastante veloz, né? Uma selvageria em forma de música. Para mim é um dos riffs mais brutais aí da história do thrash, porque eu não vejo o thrash como algo bonitinho de ser tocado, nem de ser ouvido. Eu acho que o thrash, é algo que tem que ser violento. Não precisa ser violento como rápido, né? Mas pode ser violento carenciado, mas tem que ter um quê de violência aí, porque é a natureza do thrash, e é exatamente essa natureza de ser puramente thrash que foi abandonada pela Metallica a partir do Black Album, que não tem como se comparar com que aquilo não é thrash, obviamente, né? Então, é justamente isso que o Adilson falou, no sentido de que a música destoa com o que é o Metallica. Se você entender o Metallica como uma banda que não é uma banda de thrash, é uma banda que ela começou thrash e depois se perdeu, depois tentou, aí virou pop rock, aí agora quer voltar a ser thrash, mas como eles iniciaram com a proposta inicial da banda, que vai do Kill 'Em All ao Master of Puppets, é um grande clássico do thrash, e inclusive a introdução da Damage Incorporated, ela foi concebida pelo Cliff e inspirada numa música do Bach chamada Come Sweet Death, que inclusive, né, é até irônico falar isso, né, porque vem a morte, é porque o cara acabou morrendo depois, mas é irônico e tétrico falar sobre isso, né? Mas na verdade, eu acho a música, para mim, eu vou falar isso mais de uma vez aqui durante o programa, o James Hetfield se consolida aí como um dos maiores guitarristas de base da história do thrash. O cara é preciso no nível do absurdo, e essa música é rápida, com riff bastante rápido e técnico ao mesmo tempo. E é o que o Bruno falou também aí antes, né, que o Metallica tem a maestria, ou pelo menos tinha, né, até esse momento, de navegar por várias praias, ao mesmo tempo que você ouve The Thing That Should Not Be, você ouve Damage Incorporated. É um álbum que inicia e cessa de maneira bastante agressiva, o que eu acho que foi um tempero espetacular para o álbum. E para fechar, quando eu comecei a ouvir heavy metal em geral, aí, em 89, eu comecei bastante acelerado, né? E a primeira música que eu ouvi desse álbum foi Damage Incorporated, cara. E eu fiquei apaixonado, ouvindo guitarras da Fluminense.
programa que tinha aos domingos. E quando tocou essa música, eu queria saber que banda era aquela e era o Metallica. Caraca, legal isso aí, cara. E é isso. Só tem só mais um comentário para fechar. Fala, assim, fala disso. Quando eu falei essa questão de comparação com os discos antigos, a minha análise não foi nem levando em consideração o que veio depois, não. É o que veio até esse álbum. Só estou complementando isso porque o Fábio comentou sobre o perdidaço que o Metallica ficou pós-Black Album, né? Mas essa minha comparação que eu fiz foi desde Kill 'Em All até o Master, né? Passando pelo Riding the Lightning. Então, assim, querendo ou não, eu acho que, como eu disse, eu não quero ser repetitivo, mas serei, essa música remete mais à fase inicial do Metallica. Nada contra, deixar bem claro, eu adoro o Kill 'Em All. Eu gosto de tudo do Metallica, na verdade, até o Black Album, que já foi complicado para mim, mas hoje em dia eu gosto dele, acho um bom álbum, mas certamente se eu tivesse que pegar do primeiro até o Black Album é o pior álbum do Metallica, para mim, mas enfim. E essa música, a letra, ela é curiosa, né? Porque ela fala também de manipulação, né? O disco, ele não tem um tema central, mas tem 3 músicas que falam de manipulação, que é a Master of Puppets, que a gente vai falar, tem a Leper Messiah, que é uma forma de manipulação, e tem a Damage, que também é uma forma de manipulação, mas ele fala mais do mercado corporativo. E aí, você vendo a letra, né, e tentando interpretar, você vê que eles começam a fazer uma crítica a eles mesmos. Porque naquele momento Metallica já era uma corporação, já era uma empresa, não era mais uma banda de um bando de garoto numa garagem tocando em lugar xixelento, já era uma grande banda, uma banda que estava crescendo cada vez mais, que você emprega pessoas, tem pessoas que dependem da banda, então é quase que uma autoanálise ali de você, dessa manipulação que o mercado faz em cima de você, e que eles teriam que tomar cuidado para acabar não caindo dentro dessa manipulação, eles mesmos seriam os manipuladores, né? Então é interessante essa análise também dessa letra. Foram proféticos. O Bruno, isso aí é interessante falar, né? Porque o mesmo mal que sofreu o Pink Floyd durante as gravações do Dark Side of the Moon, né, cara? É a manipulação, uma manipulação que eles queriam se submeter no sentido de serem ricos. Quem é que não quer ser rico de música? Mas, ao mesmo tempo, você se depara com um sistema que não é tão bonito assim, entendeu? Que você acaba tendo que jogar, consciente ou inconscientemente, o jogo para continuar protagonizando aí as paradas, vamos dizer assim. Só mais isso, mais nada. Então, fechamos aqui o nosso bloco inicial, metade do álbum, né? E aí a gente dá um pulo, né? Porque Damage ficou com 14 pontos. E agora a gente inicia nosso top 4, que ficou bem apertado aqui a pontuação. Primeira colocada teve 27 pontos. E a quarta colocada, que a gente vai falar agora, 23 pontos. Então, só 3 pontos, 4 pontos separando uma da outra. E aí a gente tem 9 pontos separando a quarta posição da quinta posição. Então, na quarta posição, Battery. Vamos ver como é que o pelotão votou. Jonas colocou como a sua favorita. Adilson colocou como sua segunda favorita. E eu e Fábio colocamos aqui na nossa quinta posição. Então, Jonas, fala sobre ela, já que é a sua música favorita do álbum. Sim, porque ela foi a que me impactou na primeira vez que eu ouvi a música, a primeira vez que eu ouvi o álbum. Eu não lembro de ter ouvido a Master antes disso, né, da Battery. Ela, quando eu ouvi ela, cara, já senti ali a parada já me ganhou, sabe? Quando começa a subir devagarinho, assim, o cara vai aumentando, né? Não tem o oposto lá do fade out. Cara, quando começou a entrar aquele lance de batera com riff, assim, uma porradaria só, foi mais ou menos a mesma sensação que eu falei no programa do Raining Blood, do Sister Dads. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi War Assemble, ou a mesma sensação que quando eu vi Holy Wars, do Megadeth, sabe? Foi a música que me chamou para a parada. Eu conheci primeiro o Just For All, e depois eu conheci o Master,
e Hard Light, não acho. Então a Battery foi a música que se fosse alguém me apresentando Metallica por alguma música, ela seria uma. E me ganhou de cara. Foi uma música absurda, o refrão dela absurdo. E fazendo como eu mencionei antes, da mais, que eu falei que ela era meio que uma continuação de uma outra, que seria dela, da Battery. Eu falo em termos do estilo dentro do álbum, que são as duas mais agitadas, né? Então, cara, eu acho ela fantástica. Não tem muito que mencionar em relação a isso. Foi ficou pau a pau ali com a Master, né? Eu quase, que foi que duelou ali entre, desculpa, foi acho que duelaram para ficar com o primeiro lugar, mas eu realmente, a Battery para mim era muito especial nesse aspecto. Ótimo. Vamos ver agora o que o Fábio acha. Sim, foi uma surpresa para mim, já que você colocou a Damage lá em cima e colocou a Battery, que seria praticamente a irmã, né? São músicas semelhantes, né? Aquela porradaria que começa o disco e a porradaria que termina o disco, e aí você colocou ela na meiuca. Então fala um pouquinho sobre ela, Fábio. Bom, sobre o ranqueamento, ela tem o mesmo valor que as outras músicas, à exceção, eu diria aí, da Orion, que realmente é uma música que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor lapidada, na minha concepção. Então, excluindo a Orion e excluindo minha primeira posição, todas elas estão na minha posição. Aqui a gente tem que ranquear, mas ela não perde, ou a outra ganha, elas estão no mesmo nível, é só para respeitar aqui as regras aqui do canal. A Battery, ela é uma maravilha de thrash metal na milésima potência. A letra é aquela violência, uma metralhadora para todos os lados, e a própria melodia transpira violência, é veloz, é brutal. Eu escuto aquela música, eu imagino um mosh pit gigante em que as bordas estão pegando fogo e ninguém consegue sair dali, mesmo. Então é exatamente o meu ouvido, assim, o que eu espero do thrash metal, enquanto se fala assim de música rápida. Não é uma música rápida e barata, é uma música rápida e extremamente bela, por assim dizer, né? E a introdução, cara, como eu falei aqui, aqueles belíssimos violões aí, o prelúdio a introdução é maravilhosa. E eu gosto dos solos da música. Eu sei que o Kirk Hammett sofre muita crítica, mas esse cara é muito técnico ou pouco técnico. Para mim, isso não importa. O que importa é o produto que ele entrega. E o produto que foi entregue aí nesse álbum, em termos de solo, é espetacular. Eu acho que o vocal do James Hetfield também está 100% encaixado ali, muito bem colocado. Está num tom bastante interessante aí na música. E é isso, agressividade sem limites. E a música, eu acho muito maneiro essa questão que eles fizeram de iniciar e terminar com agressividade no topo. A música é um clássico para mim, gosto demais. A primeira vez que eu vi a música, cara, eu li aquela foto que tem no encarte lá no estádio, né? Cara, eu imaginei aquela galera agitando com a música. Cara, exatamente. A sensação que eu tive, assim, exatamente. Me arrebatou, né? Não, cara, eu viajei, eu sempre olho, né? Mas quando eu tive de posse desse álbum a primeira vez, eu ficava olhando, até a contracapa mesmo, que tem o Lars Ulrich olhando, parece que meio que alguém tirou uma foto de trás dele. Sim. Aí fez aquela meio oval, assim. Tipo uma panorâmica, multidão, né? Cara, o negócio tá meio alienígena aquilo ali, cara. Eu imaginei a galera agitando Battery ali, por isso, cara, eu olhei. Tudo a ver. Foi uma junção de coisas. Tudo a ver. A única coisa que eu queria reforçar, o que o Fábio falou da introdução da música, mais uma vez aí mostrando, né, como é que o Metallica é de outro mundo, né, outro nível, né, essa introdução parece um violão espanhol, e depois entra as guitarras fazendo a mesma coisa que o violão faz. Maravilhoso. Antes de entrar a porrada. Essa parte, né, que não só do violão, mas a que vem depois... É meio operístico, né, cara? Meio operístico. Exatamente. Então, assim, é sensacional, assim. É uma introdução fantástica para depois vir a porradaria comendo solto. Então, só o Metallica consegue, na minha opinião, ter
esse multidimensional aí de você, pô, vamos começar uma música pro álbum? Vamos. Aí, que música a gente vai começar? Uma porradaria, babá. Mas aí os caras vão e metem um violão espanhol para depois meter o riff que acompanha isso, assim, realmente foi uma coisa que o Scott Ian falou muito bem, que é o seguinte, hoje a gente ouve isso, acha normal, vamos botar aqui um violãozinho espanhol, mas isso era 1986, está falando de thrash metal, em 1986. Então, o Scott Ian, ele fala muito bem. Isso, em 86, ele faz a comparação com a famosa equação de Einstein, né? É igual a MC ao quadrado. Isso era genialidade, né? Hoje é óbvio, porque a gente tem N referências, mas em 1986, isso não era referência. E o Metallica foi capaz de construir essas coisas. Então, o Metallica tem essa genialidade, né? Conseguiu enxergar além do que os outros enxergavam. Então, só essa introdução, para mim, já mostra aí uma das grandezas que o Metallica tem. Então, isso que eu queria deixar. Eu acho que nesse álbum aí, a beleza do álbum é todo o seu conjunto da obra. É o Metallica mostrando que ele sabe fazer uma puta de baladas, grandes intros, acústicas, e ao mesmo tempo ser violento, e ao mesmo tempo ser arrastado, e fazendo tudo com uma perfeição alienígena. É isso. Eu queria fazer um comentário sobre a Battery, né? Eu ranqueei ela como minha segunda, eu gosto bastante, e tive o mesmo problema que o Jonas para ranquear, só que eu acabei optando pelo inverso dele, mas o meu comentário é justamente fazendo uma comparação com a Damage Inc., que foi até colocado pelo Jonas, que parece até uma continuação, e tem realmente o mesmo estilo, né, de porradaria, mas daí é que eu digo a diferença da Battery para Damage, entendeu? Uma com um belo violão inicial, com uma guitarra que entra depois, seguindo o que estava sendo feito pelo violão, que é fantástico, coisa que a Damage não tem uma introdução boa, como eu falei. E, cara, sabe uma coisa que eu adoro na Battery? Além de tudo que vocês já falaram, é como eles fecham a música, aquele se você for prestar atenção naquele, como se fosse um negócio meio que lupado, mas tem uma hora que parece até que sai do tempo e volta do tempo, e sai do tempo e volta do tempo, mas na verdade não acontece, é muito louco, a guitarra é muito bem construída daquele final. Acho muito legal e queria só destacar isso, né, que vale a pena. Excelente. Então, vamos para a terceira posição. Na terceira posição, Welcome Home Sanitarium. Então, vamos ver como é que o nosso pelotão votou na Welcome Home, que é a baladinha, entre aspas, do disco. Eu coloquei na quarta posição junto com a Dilson. Jonas colocou na terceira posição. E, para minha surpresa, Fábio colocou na primeira posição. Então, Fábio... Brutos também amam, pô. É isso aí. Vamos lá, fala sobre a balada que tocou seu coração. Olha aí, os Brutos... Olha só, a minha irmã, quando eu tinha 14 anos, ela me surpreendeu, eu achei que eu estava sozinho em casa, eu estava em cima da minha cama, eu não tenho vergonha de dizer, agora eu estou 43, qualquer coisa me agrada. Eu estava em cima da minha cama segurando um cabo de vassoura e cantando Welcome Home Sanitarium. E ela ficou lá vendo essa minha interpretação. Cara, essa música, eu amo essa música. Eu sou medíocre na guitarra, né? Eu sou um guitarrista medíocre. Mas quando eu comprei minha guitarra, o primeiro solo que eu quis tirar foi a introdução dessa música, o primeiro solo dessa música, que ele tem vários solos, né? Que eu acho lindo demais. E assim, a construção como um todo é belíssima, tem assinaturas de tempo bastante alternadas, tem guitarra limpa e soturna, que oscila nas estrofes, depois vem riff pesado, que é o riff dos refrões. O final da faixa é agressividade na sua mais pura essência. E eu acho que o Metallica ele tem uma trinca de power ballads assim, memoráveis que, para mim,
vão marcar a época e daqui a 300 anos eu vou olhar para elas com uma outra. O que foi? Tá rindo? Eu ia te zoar, eu ia falar qual Nothing Else Matters. Não, essa trinca é a Fade to Black, Fade to Black, Welcome Home Sanitary e One, que eu acho que são 3 baladas animais que começam de uma maneira bastante eu só não considero One balada, mas cara, mas no início mas é que tá, todas as 3 começam lentas e evoluem para uma violência no final. Elas têm essa característica, da minha visão. Uhum. Então, assim, a música ela é inspirada nesse filme aqui, que é Um Estranho no Ninho, One Flew Over the Cuckoo's Nest, do Jack Nicholson, vencedor de 5 Oscars, inclusive de melhor filme. O mais interessante, não sei se vocês assistiram esse filme, alguns de vocês assistiram, alguém assistiu esse filme? Nossa. Então, esse filme, ele fala sobre um hospício, etc. Mas quando eu ouvi essa música, antes de saber que os caras se inspiraram nesse filme, quando eu ouvia a música e acompanhava o desenrolar da letra, eu me sentia exatamente na ambientação do filme. Quando eu vi o filme, eu falei, caraca, essa porra tem tudo a ver, cara. E é mesmo. Você inicia com uma sensação de que o ouvinte está de fato aprisionado. Tanto fisicamente, quando ele fala no one lives and no one will, e mentalmente, quando ele fala dream the same thing every night. Você está preso fisicamente e mentalmente pelos os medicamentos aí que você obrigatoriamente tem que tomar, né, em virtude dos seus supostos problemas mentais. E ao longo, antes da sessão final, são descritos aí os métodos e percepções de como o hospital olha para os pacientes, culminando no motim final, né, que é aquela última parte da música, que é o motim dos pacientes se revoltando contra os seus supostos algozes. Então, cara, eu acho a música fantástica, fantástica em todos os aspectos, ela é perfeita. Eu sei todas as pequenas partes de todos os solos, riffs e partes cantadas e letras do início ao fim, porque é uma música que eu realmente lanço um olhar bastante minucioso, porque eu gosto de heavy metal pra caramba, mas alcançar a maestria que, na minha visão, essa música alcançou, não é fácil e é incomum. É isso. Eu amo essa música e é uma das melhores músicas do Metallica para mim e certamente é a melhor música do álbum, como eu votei em primeiro lugar. E é interessante, isso, né? Porque é a balada, mas o tema realmente é um tema mais pesado, né? Falando aí como o Fábio já registrou, né? Você ali... na verdade, a música fala na visão da pessoa, né? Da pessoa que está dentro ali da instituição, né? Enfim, sanitarium. E uma curiosidade... É sanitarium de sanatório, né? Exatamente. E o refrão era para ter sido cantado mais alto, num tom mais alto, mas o James viu que não ia funcionar, não ia conseguir, e aí ele cantou num tom mais baixo. E, na verdade, aquele baixo de Orion que tem no meio, que a gente tanto comentou, estava dentro dessa música. Essa música, quando você ouve na demo, né, e aí na versão remasterizada que saiu, junto com o box, você consegue ver isso, é uma meio mistureba ali. Depois é que eles tiraram, né, aquele baixo ali e construíram a Orion. Mas aquele baixo de Orion estava dentro dessa música também. Depois é que eles refinaram ali. Que tem tudo a ver a propósito, né? O processo, exatamente. Adilson, fala um pouquinho sobre Welcome Home Sanitarium. Cara, o que eu vou falar depois que o Fábio já falou? O Fábio já falou tudo, cara. Não precisa falar mais nada, é uma bela balada. É só seguir o relator nesse caso aí, né? Exatamente. O dedilhado, o solo. Quando tem que ficar pesada, ela é bem pesada e é boa. Quando ela tem que ficar calma, ela é calma e é boa, bonita. Então, assim, eu adoro essa música. Não tem nada mais para adicionar, não. Eu coloquei ela na 4ª posição de um álbum que para mim é fantástico, né? Com, óbvio, músicas fantásticas, e a gente, por enquanto, só não falou da minha primeira. Então, dessa ordem aí, tirando a primeira, você viu, eu coloquei Battery na frente dela e Orion, que eu já disse que eu gosto muito de Orion, embora ache ela um pouco repetitiva, acho que não foi suficiente para atrapalhar. Então, essa música, estamos na 4ª posição, ela é muito bem cotada, ela é muito, muito boa. Nada para adicionar. E mais uma curiosidade dessa música.
O Lars Ulrich conta que eles estavam, acho que, numa festa de pré-lançamento do Master of Puppets, e aí estava lá tocando, né, o álbum. E aí quem estava nessa festa era simplesmente Rod Smallwood, que é o famoso empresário do Iron Maiden. E depois, quando acabou essa música, o Rod chegou pro Lars Ulrich e falou assim, cara, bota de novo. Porque ele ficou tão encantado pela música, na hora que ele ouviu pela primeira vez, que ele pediu pro Lars colocar a música de novo. Então, uma curiosidade dessa música que é realmente sensacional. Então, fechamos a nossa terceira posição e vamos agora para a segunda posição. Agora é hora de chorar. Na verdade, é o seguinte, vou falar aqui uma curiosidade. O Adilson foi o último a me entregar o ranking dele. E essa música estava na primeira posição até ele entregar o ranking dele. E eu estava muito feliz. Muito feliz. Quando ele entregou o ranking e que eu fui somar, aí eu, ela saiu da primeira posição, até porque eu não esperava que ela estivesse tão alta assim. Eu achei que ela estaria ali na meiuca, porque não é uma música... Talvez o fã mais ali, né, que não é tão fã assim, talvez não fale tanto dela. Então, na segunda posição, Disposable Heroes. Então, vamos ver como é que o pelotão votou. Fábio colocou na segunda posição, Jonas na quarta posição, Adilson, que quebrou a fita, na quinta posição, e eu coloquei em primeira posição. Então, Adilson, comece aí, e agora eu vou dar mute na sua voz, e já vou te dar um cartão vermelho. Eu ia pegar um fuzil de brinquedo do meu filho aqui pra ficar apontando, entendeu? Na quinta posição, mas vamos lá, vamos ver o que você tem a dizer. O que eu tenho a dizer é que a música é excelente, né? Música excelente. Começa uma porradaria danada, depois daquela queda, que esse disco ele tem muitos altos e baixos, né? A música ela tem altos e baixos, não de bom e ruim, mas de porradaria e lento, né? Aí depois volta pra porradaria e segue. Cara, de novo, é que ela é, pra mim, uma música que não tem tanto... não me cativa tanto quanto as primeiras que eu coloquei. De novo, né? Quinta posição de um álbum de 8. Tá bom, não é da metade pra cima, mas é a primeira da metade ali de baixo, né? Então, assim, é uma boa música. Não tem nada pra falar mal dela, não. Bom, vou falar um pouquinho dela. Disposable Heroes. Assim como Show das Poderosas é a melhor música de Anitta, Disposable Heroes é a melhor música do Metallica pra mim. Disparado. Assim, dificilmente eu gosto de uma música quando eu ouço ela pela primeira vez. Eu preciso ouvir várias vezes, preciso de um tempo para assimilar a música. Tô preparado com o Adilson aqui, ó. Preciso de um tempo para assimilar a música. Cara, eu lembro disso até hoje. Quando eu trouxe o vinil com 15 anos de idade, de Master of Puppets para casa, e que eu virei o lado B, e que começou Disposable Heroes, eu falei, o que é isso? E aí, quando acabou a música, sei lá, parecia que eu tinha ido pra guerra, que a música fala sobre isso. Eu falei, cara, que troço é esse? Que música é essa? Então, assim, a música é perfeição pura. É a minha música favorita do Metallica. Toda vez que eu ouço, me arrepio. A letra fantástica, a melodia de voz, tudo que James criou nessa música, ela faz você se sentir, né, como aquele soldado que está na guerra e que é um cara totalmente desprezível, um disposable, né, como fala o título da música. E a música é perfeita, né? Todo aqueles... para você tocar aquele riff, né? Haja pulso, né? Você tocar, e aí remete o que o Fábio falou numa outra música, que James Hetfield, um dos melhores guitarristas rítmicos do metal, e essa música aí prova exatamente isso. Acho que o Lars Ulrich dá um show também. E para mim, o solo dessa música, eu também não sou um mega fã de Kirk Hammett, mas para mim o solo dessa música é uma coisa absurda. E o final dela?
vai acabando, né? Pam, 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 pam. Começa tudo de novo, uma porradaria, e aí parece que um caminhão te atropelou no final dessa brincadeira. Então, assim, não tem nem o que falar. Para mim, é a melhor música do Metallica. Não adianta. É sensacional. A introdução dela já é empolgante, né, cara? A intro dela já é empolgante. Né? Aquela coisa metralhada, né? Com a guitarra metralhada. Então, assim, parte Back to the Front, enfim... A música é perfeita, para mim é uma música perfeita. Ela tem várias mudanças, uma música de 8 minutos, mas aí é aquilo que eu falei lá no Iron Maiden, se justifica. Né? São 8 minutos que se justificam. Acabou e tu, caramba. Parece que tinha 4, 5. Parece que tinha 4, 5 minutos. Então, assim, eu amo demais essa música e eu me lembro até hoje o impacto que ela teve quando eu ouvi a primeira vez. Assim, nenhuma outra música até hoje teve o impacto que Disposable Heroes teve. Por isso que eu estava feliz até o Adilson entregar o ranking dele, ela estava na primeira posição. Mas aí tudo bem, caiu para a segunda posição. Mas assim... Mas tá beleza. Eu até achei estranho você não ter comentado isso da minutagem da Orion, né? Porque a Orion é uma música que até eu mesmo, que gosto de música grande, acho que, é um pouco repetitivo, poderia ser reduzida e tal, e você não comentou. Agora você comentou, mas comentou positivamente da minutagem dessa. Eu comentei porque eu já tinha falado na Iron Maiden que eu não... Músicas acima de 5 minutos, para mim, tem que se justificar, ter mais de 5. Então, não ia falar de novo. Mas Disposable Heroes podia ter 16. Mas eu te pergunto, curiosidade agora minha. Você acha o que da Orion nesse aspecto? Do tempo dela? É. Não, acho muito alto também. Tinha que cortar pela metade, o pessoal falou. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre Disposable Heroes? Fábio? Acho que o Fábio comente. Eu até achei que o Fábio fosse botar essa melhor música. Porra, cara, isso aqui, ó, combate purinho, cara. Back to the Front, porra. Cara, olha só, essa música, eu não poderia concordar mais aí com o Bruno. Questão, por exemplo, da minutagem, como a Adilson falou. Na minha opinião, nessa música não atrapalha, porque é uma música que ela tem evoluções, tem toda uma questão de uma história por trás. Então, para o meu ouvido, que não estou acostumado assim, a muitas músicas instrumentais no âmbito do heavy metal, não me causam nenhuma repulsão, entendeu? Então eu escuto tranquilo esses 8 minutos. A música é maravilhosa, ela tá na minha playlist de skate. Eu tenho uma playlist para andar de skate, que ela é uma música que eu coloco para repetir várias vezes, que eu gosto muito. Cara, é uma visão interessante do serviço militar, uma visão meio autoritária, assim, como até o título fala, um herói desprezível. É interessante ver esse ponto de vista. E quando ele fala Back to the Front, cara, é muito maneiro. Não tem como tu não visualizar aquela selva ali cheia de fumaça, bombardeio comendo, cheiro de óleo queimado de tanque do teu lado. É muito interessante. O riff é devastador, né? Parece realmente uma metralhadora. E tem um preenchimento do Cliff Burton ali no segundo 37, logo no início da música, que é muito maneiro, que dá... Pam, tum, tum. Dá um toque que eu acho muito... uma classe imensurável aí que o Cliff Burton tinha para ter essa sensibilidade de colocar esse preenchimento ali. E, cara, eu adoro essa música. Ela tá na minha segunda posição, realmente, porque não tinha como desbancar Welcome Home Cemetery. Adoro essa música. Clássico, detalhe, cara, o refrão dela tem a melodia, não é o típico, tá longe de ser um refrão grudento, mas tem uma melodia super bacana, assim, mesmo no meio da porradaria, a melodia bonita no refrão da parada, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Cara, é fantástico, sonsaço. Aí, tá vendo a diferença pro Júnior é essa, que a música tem vocal e a Orion não. Então, se os caras tirassem o vocal da música, ia ser a primeira colocada. Ele acha a música. Pois é. Oh, caraca, Jonas, é verdade. Não. O Bizu é tirar o vocal, né? Essa não tem como ser instrumental. Tira o vocal que vai pra primeira. E apesar tira o vocal que ganha. Assim, quem acompanhou os outros episódios sabe que eu não sou muito chegado em letra, pra mim pode cantar qualquer coisa, mas nessa música não, cara. No refrão, quando começa a cantar aquela letra, assim... Body feels the feels I see. A letra toda, né? E no one to play soldier, you die when I say you must die, back to the front, you coward, you servant, you blind.
assim, arrepia. Então, assim, não adianta, a minha música favorita do Metallica e sempre será. Bom, ela ficou empatada, tá? Com a terceira posição, Welcome Home Sanitary, mas no critério de desempate ficou em segundo. Rapidinho. Só rapidinho, Bruno, não posso deixar de falar, cara. Pra tu ver, assim, aí os caras cantam Back to the Front, caralho. Aí depois vem Trust I Seek and I Found in You. Every day was something. Porra, cara, é vergonhoso. Não poderia não enfatizar isso aqui. Comparar Disposable Heroes com Nothing Else Matter. Tá de sacanagem, cara. Enfim. Nothing Else Matter, man. Nothing else. E na primeira posição, sem nenhuma surpresa, Master of Puppets. Vamos ver como é que o pelotão votou em Master. Adilson é a sua favorita. Jonas, segunda posição. E Fábio colocou na quarta posição. Então, Adilson, fale sobre Master of Puppets. Cara, a Master, ela é sensacional, né? Ela já começa com aquela... E aquelas marcações do Lars Ulrich, né? Adoro a música. Depois ela entra com uma massa de dados sonora muito boa, agressiva e tal. Mas assim, se essa música terminasse lá para os 3 minutos e meio, o que é um tempo razoável para música, ela não seria minha música preferida desse álbum. Agora, bicho, quando entra aquele dedilhado do meio, lá, os 3 minutos e pouco, cara... Ela se auto-justifica. Essa aí se auto-justifica. Ela toma uma outra proporção, né? E aí, claro, ela não podia ter ficado em outra posição que não fosse a primeira, né? Porque a música fica sensacional. Os solos de guitarra dessa música são ótimos, né? Não tem... assim, é até difícil de falar. É uma música como a característica desse álbum, né? Esse álbum tem essa característica de músicas terem mais andamentos, né, numa mesma música, né? Tem o altos e baixos que eu comentei. Essa não é diferente. Quando cai para o meio, fica formidável. Aí entra no solo. Né? Eu concordo totalmente com o que o Fábio falou. Embora o Kirk Hammett seja criticado aí, o resultado que ele entrega para mim, que não sou guitarrista, é excelente. Então, eu não tenho absolutamente nada para falar dele. É a mesma coisa que as pessoas falam do Lars Ulrich, né? Que ao vivo eles deixam a desejar. Pode ser, não discordo. Mas, cara, a gente está analisando um álbum. E nesse álbum, nenhum dos dois deixam nada a desejar. Tudo maravilhoso. Aí depois, lá para os 5 minutos, né? Aí começa aquele... E aí... Putz, cara. Aí é que eu falei, bom, não tem como essa música não ser a minha primeira. Ela é uma música que tem muita surpresa, diferente de outras que eu coloquei lá em posições inferiores. Aí vem o Master! Putz, de arrepiar. Então é isso. Fábio, fala um pouquinho sobre Master of Puppets. Isso aí, tudo que o Adilson falou, vou acrescentar aqui, porque eu concordo com absolutamente tudo. É uma música grande, que se justifica. Cada segundo dela tem uma razão de ser. Não tem nada ali para poder fazer com que ela ficasse mais longa do que o necessário. E ela está inspirada num cidadão chamado Rich Burch, que é inclusive o dono daquela sentença Bang That Head That Doesn't Bang, do Kill 'Em All, que era um amigo do Lars e do James Hetfield aí lá no início dos anos 80. O cara tinha problemas com drogas pesadas. E essa música, ela fala disso, né? Fala de manipulação por meio você se deixar manipular pelo seu vício. Esse cidadão morreu, inclusive, de AIDS na época do Black Album. Era um grande amigo dos caras. Eles atribuem a ele terem conhecido muitas bandas de metal aí. Foi uma grande influência. E eu acho que a música toda é maravilhosa. Era a música favorita do Metallica pro Cliff Burton. Cliff Burton considerava a melhor música do Metallica. E obviamente, era a favorita dele do álbum, né? A faixa, eu acho interessante, na questão da letra,
que ela oscila o protagonismo, né? Horas ela é a droga e em um dado momento, quando ele fala I'm your source of self-destruction, e fala blinded by me, you can't see a thing, e quando ele passa o protagonismo para o viciado, né? Master, you promised only lies. Esse jogo de alteração de protagonismo eu acho muito interessante. E a melodia é muito precisa, muito bonita. Para mim, essa é a música mais operística aí do Metallica. Às vezes eu estou ouvindo esse álbum, eu tenho as mesmas sensações que eu tenho assim quando estou ouvindo música de concerto. Os riffs dão um corpo bastante robusto aí para a música. O refrão é executado aí pela cozinha de uma maneira muito técnica. Tem umas quebradas muito interessantes que o Adilson também enfatizou. E é aquilo, a música ela te conduz para quando você é absorvido pela questão do que a música se trata, né? Aí você embarca na viagem emocionalmente instável aí de quem tem esses problemas com drogas, essa escravidão invisível que você se submete, que a pessoa se submete quando está com um problema, quando é viciado em drogas. Então, a música teve esses detalhes calculadamente pensados pelos membros da banda. E tem um momento que dura aproximadamente 1 minuto, no meio da música. Ela, na verdade, ela ganha uma guinada lenta, né, que até o Adilson falou, que é uma parte lentinha, instrumental, com solo, e depois entra uma pancadaria total aí para fechar a música. E é isso. Adoro Master of Puppets, e para mim é uma das grandes obras-primas aí do thrash metal, no geral. Então é isso. Encerramos, né, o nosso ranqueamento e agora as considerações finais. Vou começar falando. Esse álbum foi o que trouxe o Metallica, né, começou a trazer o Metallica para o mainstream, vamos colocar dessa forma. Logo de cara já vendeu 500 mil cópias nos Estados Unidos e o Metallica foi em turnê com Ozzy, né, o que deu uma exposição muito grande para o Metallica. 2 anos depois, em 88, esse álbum chegou a 1 milhão de cópias e hoje ele é 6 vezes platina, disco de platina nos Estados Unidos. E tem uma coisa curiosa que talvez, não sei se o Adilson sabe, mas vai achar curioso porque ele é um grande fã da banda, mas o Geddy Lee chegou a conversar com o Lars Ulrich sobre produzir esse álbum. Agora você imagina se o Geddy Lee tivesse produzido esse álbum, né? E para mim... Eu nem sei o que dizer. Pois é. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Se fica melhor ou pior. Muito louco imaginar. De qualquer forma, claro, um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos, que eu já ouvi 1 trilhão de vezes. Tá aqui a minha versão japinha do CD. Tem outras versões por aí. E gosto muito dessa versão aqui, que é a versão LP duplo. 45 rotações, exatamente. Tem uma sonoridade fantástica, já que o álbum é muito grande, né? 51 minutos, se eu não me engano, para você colocar ele num CD, né, só. E claro, o Adilson também tem esse box maravilhoso, divino, né? As fotografias que tem nesse box são sensacionais, né? Porque naquela época você não tinha internet, né? Então não tinha como você ver muita coisa, era só as fotografias que apareciam nas revistas. E aqui você tem uma coleção de fotografias fantásticas daquela época, né, com o Cliff, o último show do Cliff Burton a gente tem a fotografia aqui. Então, assim, é sensacional esse box. Então é isso. Jonas, suas considerações finais. É isso, cara, é um álbum fantástico. O Master, assim, tem a música título, que é um dos grandes hits do metal, na verdade, que mostra que uma coisa pode ser radiofônica independente do peso que ela venha a ter, assim, pelo trabalho. Como até o Fábio disse, uma coisa, a sensação de quase que uma ópera, como fosse uma ópera trash praticamente, assim como o álbum todo. Meu favorito, na verdade é o Injustice for All. Mas, assim, sem dúvida alguma, é um álbum ali que para a banda foi até um divisor de águas na carreira e marcante, assim, na época, como eu falo, mais um álbum que concorre no período que foi a época de ouro do thrash, com vários concorrentes, conseguiu se destacar bem ali.
Fábio, suas considerações finais? Cara, como o Joás acabou de falar, né, eu estava verificando aqui, é um álbum que no ano de 86 foi um ano fantástico aí pro metal. Tem Flotsam and Jetsam, Iron Maiden, Summertime, King Diamond, Fatal Portrait, Megadeth, Peace Cells, que eu acho mó discão do Megadeth. Rain Blood. Mas assim, Rain Blood, isso. Então, durante muito tempo, né, isso mudou tem pouco tempo, mas durante muito tempo, dentro dessa minha vida aí de headbanger, eu considerei o Master of Puppets o melhor álbum de metal de todos os tempos. Assim. É um álbum muito perfeito. Hoje ele concorre com outros, mas eu nem sou assim um cara que é excelentíssimo senhor entendedor e fanático por Metallica, assim, porque eu acho que o Metallica é muito desprezível o que eles fizeram aí, naqueles load e reload, difícil para mim de engolir aquilo, e isso acaba, de uma certa forma, ofuscando um pouco o passado dos caras. Mas não tem como tirar o mérito dos 3 primeiros álbuns, que, para mim, é fechado maravilhosamente bem nesse ciclo aí com Master of Puppets. E esse álbum é tão grande, que ele compõe os 100 melhores álbuns de metal de todos os tempos da Billboard. E ele perde apenas para o Paranoid do Black Sabbath. São 100 álbuns. Não me lembro agora se é Billboard ou Rolling Stone. Agora eu tenho que verificar. Eu acho que é Rolling Stone, eu acho. É Rolling Stone. Também não tenho certeza absoluta. Mas acho que Rolling Stone, sim. Ele só perde dos 100 melhores álbuns de todos os tempos. Aí tem vários critérios. Eu dei uma lida nos critérios para ver se realmente não foi um chute e faz sentido. Ele perdeu o Paranoid, é a segunda posição dos 100. E ele também... Ele é o primeiro álbum de heavy metal a ser selecionado pela Biblioteca do Congresso para preservação no Registro Nacional de Gravação por ser, abre aspas, cultural, histórico ou esteticamente significativo. É um álbum que foi entendido por vários estudiosos que não tem absolutamente nada a ver com heavy metal, que deve ser preservado para audição por gerações futuras. Então, assim... A grandeza do álbum, ela extrapola qualquer limite que o thrash, metal ou música pop possa vir a impor inconscientemente aí ao álbum. Obra-prima. Então, assim, é uma obra-prima. De fato, é uma obra-prima. A capa, né, que eu acho muito... eu não acho que o Metallica seja uma banda assim que se dedica... de capa, né? É uma banda de capa, a gente até começou isso, né, Dilson? Mas essa capa eu acho interessante porque... ela representa pessoas, ela dá uma ideia de pessoas inconscientemente manipuladas. Eu acho que esse álbum tem uma destreza técnica afinadíssima, assim, para os 4 membros. Eles chegaram, assim, para mim, num apogeu de beleza e técnica que, melhor do que isso, acaba piorando. Assim, o Injustice for All, para mim, não é tão bom quanto o Master of Puppets. Talvez eles tenham chegado no nível de evolução técnica que acabou tirando um pouco da beleza do que eles tinham ali no Master of Puppets. É um álbum que eu olho para ele, eu entendo... Peraí, não entendi. Tirou um pouco da beleza do Master of Puppets? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. O nível que os caras possam vir a ter chegado tecnicamente no Justice for All fazem do Justice for All talvez um álbum não tão bom e criativo do que o Master of Puppets. Eu acho que o Master of Puppets eles ainda poderiam não estar num nível tão alto assim de técnica, que talvez tenham chegado no Injustice for All, que o Injustice for All acaba ficando numa posição inferior ao Master of Puppets. Não sei se eu fui claro. Acho que não, agora eu entendi. Porque antes você tinha falado que o Master... Tinha dado a entender, pelo menos, que o Master é que não tinha... Não, beleza. Agora fica... Não, o Injustice for All, para mim, ele está num nível abaixo do que os 3 álbuns do Metallica que vieram anteriormente. E eu olho para o Master of Puppets também, eu faço uma divisão de 2 times ali, né? 2 caras bastante rudes, assim, ainda, como o James e o Lars Ulrich, e 2 caras um pouco mais técnicos ali, como o Cliff Burton e o Kirk Hammett. E aí essa opinião é até compartilhada pelo produtor, né? Que viveu ali no momento. E eu acho que essa mistura entre esses 2 times que faz com que o álbum tenha tantas variações. Horas ele é extremamente violento, horas ele é arrastado, horas ele é belo, traz introduções acústicas. Então, essa mistura toda
que esses dois times trouxeram para o álbum ficou fantástica, que talvez isso tenha se perdido com a morte do Cliff Burton. Eu acho que é uma evolução abismal entre o Ride the Lightning para o Master of Puppets. Foi um salto muito grande em termos de evolução técnica e até na maneira de escrever que os caras tiveram. Eu não vejo que não tem nenhuma música do Master of Puppets que tenha sido intencionalmente feita para tocar nas rádios. Às vezes eu escuto Leper Messiah e isso me vem um pouco à cabeça, mas eu descarto, não entendo que a intenção foi essa. Foi um álbum genuíno e espiritualmente relevante, assim, no sentido de os caras queriam colocar exatamente o que eles queriam ali num trabalho. E acabou alcançando a perfeição de vender não sei quantas milhões de cópias aí pelo mundo. Enfatizo também a questão do James Hetfield ser um dos melhores guitarristas base da história. Eu não consigo encontrar, talvez nem o Dave Mustaine, assim, uma precisão. O Dave Mustaine é um cara que sola pra caramba também, né? Eu não acho que essa seja a grande característica do James Hetfield, mas quando se fala de guitarra base, eu acho que tem uma precisão ali muito notável e que você não percebe em outros guitarristas. Eu acho que... E por que isso é importante? Porque o heavy metal, ele é riff, cara. Você não adianta botar um cara que sole infinitas notas por segundo se você não vai fazer um riff que pega, a música não vai a lugar nenhum. Ela vai ficar girando, perdida em algum lugar. Agora, você tem que ter um riff que pega e tem que ter alguém que vai saber performar esse riff da maneira, por exemplo, como o James Hetfield faz. Tô acabando já. É um álbum agressivo por natureza, embora tenha muitas melodias, eu não acho que as melodias afetem a agressividade e a violência que o álbum se propõe a passar, até nas partes melódicas. E para fechar, eu acho que muito pertinente e muito relevante, né? Você vai fazer um álbum de heavy metal, um álbum de música pesada, e você beber de outras fontes, de outros formatos de arte, como foi o caso aí que eles beberam da literatura do Lovecraft com a figura do Cthulhu, e beberam com o One Flew Over the Cuckoo's Nest, né, o filme Estranho no Ninho. Eles beberam de literatura e do cinema para trazer com mais cores ao álbum. É um filme do Milos Forman. É isso. Um álbum maravilhoso que até pouco tempo era um dos melhores álbuns de metal para mim da história. É isso. Dilson, suas considerações finais. Minhas considerações finais. Cara, a próxima vez manda eu falar antes do Fábio, cara. Não tem mais nada para falar, não, entendeu? O Fábio já falou tudo. A única coisa que eu acho que eu vou colocar aqui é que foi um excelente álbum de despedida do Cliff Burton. Não adianta. Tu falou uma coisa que eu esqueci de falar, pô. Pelo menos uma coisa. Jonas, você tá mudo, ainda bem. Desculpa dizer, tava dizendo que eu também ia falar isso, acabei esquecendo, mas era bem que você lembrou desse detalhe. Despediu com chave de ouro. É um excelente disco de despedida dele. Eu acho que qualquer coisa que venha a especular como seria Metallica se ele não tivesse morrido, será que teria tido a decaída que ele teve? Tudo é especulação, não adianta. Vamos focar o que ele fez. Então esse álbum foi uma excelente despedida para ele. Diferente um pouco do Fábio, não acho que o Injustice for All seja pior. Talvez eu ache o Injustice for All o melhor álbum do Metallica ainda. Embora ele tenha pecado, né? O disco Injustice for All tenha pecado justamente por conta do baixo, né? Porque quem leu alguma biografia do Metallica sabe o quanto o Metallica foi duro com o James Hetfield. O quanto o Metallica foi... Com Jason Newsted. Que eu falei o quê? James Hetfield. Perdão. O Jason, na verdade, Jason Newsted. Foram perversos com ele. Na verdade, foram... assim, eu não sei o porquê que... Quer dizer, até sei porquê, mas eu não sei se eu suportaria tanto quanto ele suportou. O que foi uma verdadeira sacanagem, vamos dizer assim, porque depois eles se deram conta. Depois eles falaram, eu li isso em biografia,
realmente a gente pegou pesado. A gente não soube lidar, palavras deles, a gente não soube lidar com a morte do Cliff Burton. E qualquer não tem nada a ver com o Jason. Qualquer um que viesse passaria pelos maus bocados que nós proporcionamos, entendeu? Então, assim, eu acho que dentro desse conceito, eu ainda acho que o Jason foi muito bem, entendeu? Dentro desse contexto, ele ainda conseguiu ter um certo espaço, entendeu? Mas, voltando ao Master, né? Se não for o primeiro aí, é o segundo álbum favorito do Metallica, e como eu disse, o fechamento chave de ouro para o Cliff Burton, que realmente era um baixista diferenciado no estilo que ele fazia, que ele se propôs a fazer, que era o thrash, né? Eu nem sei se ele sabia que estava fazendo um thrash, porque isso é outro tema que a gente comentou, né, Fábio? Eu acho que eles meio que criaram isso sem saber, muito disso sem saber que estavam criando. Então, assim, era isso que eu tinha para falar, além de várias coisas aí que o Fábio falou e eu não vou me repetir. Isso que você falou, Adilson, foi muito interessante tocar nesse assunto aí da questão do Jason Newsted, porque você vê como é que os caras erraram, porque é só você fazer o seguinte, ó, é só rapidinho aqui, faz um comparativo. Eu, por exemplo, quando pego Metallica hoje, eu não consigo ver o que o Robert Trujillo tá fazendo ali, cara. Eu gosto dele na época do Suicidal Tendencies, mas, pô, eu também. O Jason Newsted, ele incorporou o Metallica, cara. Sim. Você conseguiu olhar pro Metallica e ver que o Jason Newsted, ele era um membro ativo da banda, era um cara que tava ali e ele incorporou toda aquela ambientação que o Metallica tinha. Você vê que o Robert Trujillo, eu sei o que ele é na banda, cara. Com todo o respeito que eu tenho a ele, a carreira que ele tem no Suicidal Tendencies, não sei o que ele tá fazendo ali. Talvez até o Trujillo toque mais que o Jason, né? Não tô discutindo isso. Mas assim, o Jason se encaixou melhor na banda. E o Jason, ele só teve também um problema seguinte, né? Ele não tinha muito espaço. Ele até queria compor, mas não era muito aberto para isso para ele, não. O talento dele extrapolou o que eles proporcionavam de espaço pro cara, né? E isso que você falou também aí sobre o Master of Puppets, ele já é tudo o que ele é. E quando você entende a importância do Cliff Burton pro thrash metal e você pensa que a morte dele ocorreu na turnê do Master, e você olha pro Master de novo com isso aí na cabeça, o álbum ganha uma profundidade ainda maior, né? Uhum. Ainda maior. Imaginar que ele morreu num sorteio de uma moedinha. De cama, né? Não foi uma de cama, dentro do ônibus, para decidir quem seria ele ou o Kirk Hammett que iam ficar naquela cama. E aí foi sorteio de moedinha e ele perdeu. Aí, ou ganhou, não sei, escolheu aquela cama e acabou acontecendo o que aconteceu. Mas é isso. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais um episódio no seu canal Metal Squad. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like aí, coloque seu ranking aí, se você concorda ou discorda com o painel aqui, com o Pelotão no Metal, nesse ranking. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.